Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais um aula online, beleza? Bom, e o nosso tema de hoje é regionalização do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre as regionalizações que o Brasil já teve. Vamos revisitar também o conceito de região, beleza? Então curte o vídeo e vamos lá para a aula. Vamos falar um pouquinho sobre região e regionalização. Eu já abordei esse conceito em alguns vídeos atrás aí, falando dos principais conceitos da geografia. E um deles era região. Então, se você não viu esse vídeo, eu aconselho você revisitar esse vídeo e depois voltar aqui para a gente continuar a nossa aula, beleza? Bom, mas resumidamente, o que é região? Região é uma porção do espaço geográfico que possui alguma característica distinta. Por exemplo, se existe um lugar que tem a serra, eu vou chamar esse lugar de região serrana. Se existe um lugar próximo ao litoral, eu vou chamar esse lugar de região litorânea, e assim por diante. Eu posso caracterizar as regiões em relação à cultura, à paisagem natural, eu posso dividir em relação à economia, e assim por diante. Então, eu tenho que a regionalização é o ato de criar regiões, e esse ato de criar regiões é algo natural para o ser humano. Você divide o seu quarto, quando você arruma, é claro, né? Você divide o seu quarto em regiões. Por exemplo, quando você vai arrumar o seu guarda-roupa, você vai dividir em roupas de sair, roupas de ficar em casa, roupas íntimas, roupas brancas, roupas pretas e assim por diante. Você vai regionalizar o seu armário. Então, isso é natural dos seres humanos. E conforme foi passando o tempo, o território brasileiro, também eu falei isso no outro vídeo também, o território brasileiro ele foi sendo alterado, ele foi sendo modificado. As regiões também houve essa necessidade de ser também alteradas, serem modificadas. Então, eu tenho ao longo do tempo diversas formas de regionalizar o território brasileiro. Bom, mas o que eu quero abordar com você aqui são 3 tipos de regionalizações, as mais comuns, as mais famosas. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, beleza? Mas primeiro, por que regionalizar? Por que dividir o Brasil em regiões? Pensa o seguinte, o Brasil é um país de território continental. O Brasil é muito grande. O Brasil é o 5º maior país em extensão territorial do mundo. Tanto de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil tem um território muito grande. Então, é necessário dividir em pedaços menores para poder administrar melhor. Então, o ato de se criar regiões, dividir o Brasil, o território brasileiro em regiões, é com a intenção de poder administrar melhor esse território. Então, vamos falar um pouquinho. A primeira regionalização que eu quero falar com vocês é a geoeconômica. Bom, essa divisão, essa regionalização, ela é muito famosa entre os estudiosos, principalmente os geógrafos. Por quê? Eles gostam de utilizar porque ela faz uma representação bem fiel do quadro social, econômico, mas também sem desprezar o lado físico e o lado das paisagens do território brasileiro. Então, eu tenho essa regionalização dividida em 3. Primeira é a região centro-sul, essa em laranja aqui. Eu vou ter a região nordeste em verde e a região da Amazônia aqui em rosa. É interessante observar que, como falei, cada região dessa aqui ela possui uma característica muito única, muito distinta uma da outra. E outra característica desse tipo de regionalização é que ela não respeita os limites dos estados, das unidades federativas. Você pode perceber, por exemplo, Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais, são estados que possuem 2 regiões em seu território. Então, mas por que isso? Porque essa regionalização ela vai levar em conta não a unidade federativa, mas sim a característica tanto da sua paisagem natural quanto de sua população. Por isso que muitos geógrafos, muitos estudiosos gostam de utilizar esse tipo de divisão. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre cada região dessa regionalização. Primeiro vamos falar da região Nordeste, essa em verdinho aqui. É interessante observar que a região Nordeste ela apresenta as primeiras ocupações do território brasileiro. Isso traz para esse território uma carga histórico-cultural muito grande. E também essa região ela apresenta as piores índices socioeconômicos. Já a região Centro-Sul vai ser a região que apresenta a maior dinâmica
tanto econômica quanto industrial. Vai ser uma região mais concentrada em região às suas indústrias, aos recursos financeiros, vai apresentar uma maior concentração populacional e também vai ter a sua dinâmica da paisagem um pouco mais parecida. E já a região amazônica, a principal característica que vai dividir, que vai regionalizar essa região, seria a floresta amazônica, que em cada parte onde apresentar a floresta amazônica ou suas variações, eu vou ter aqui essa divisão dessa região, beleza? Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Bom, outra regionalização que eu quero falar com vocês é a dos 4 Brasis. Sim, esse é o nome. Por quê? Ela vai dividir o Brasil em 4 regiões, em 4 grandes regiões. Serão elas a região concentrada, essa região aqui, ó, em rosinha, deixa eu aparecer a imagem aqui. Essa região aqui, ó, região concentrada, eu vou ter a região Nordeste, a região Centro-Oeste e a região da Amazônia. Cada uma também com sua característica bem distinta. Mas essa regionalização aqui, diferente da outra, ela vai respeitar os limites dos estados, ó, das unidades federativas, a outra não respeitava. E essa aqui também, ela vai olhar em relação à sua a economia com maior cuidado. Ela vai colocar a parte financeira, a atividades econômicas em maior destaque do que a anterior. Vamos lá. Primeiro eu tenho a região concentrada. Essa região concentrada, como falei, como é a outra também, é a região que apresenta a maior concentração de pessoas, de recurso financeiro, de capital, de indústrias. Então eu vou ter a região mais dinâmica, mais rica do território nacional. Já a região Nordeste também vai apresentar as primeiras formações, as primeiras ocupações do território brasileiro, mas também vai apresentar um nível socioeconômico muito fraco também. Os piores índices socioeconômicos vão estar presentes na região Nordeste e também vai apresentar também a região amazônica. A região amazônica, igualzinha a outra, a principal característica dela vai ser a floresta amazônica. E já a região centro-oeste, ela vai apresentar grandes concentrações de monoculturas, principalmente de soja, café, também vai ter alguma coisa de trigo, mas principalmente soja. E também a criação de pecuária. Eu vou ter a principal característica, os grandes agronegócios do país formado nessa região aqui do centro-oeste. Bom, e a principal delas aqui é a nossa atual, é a regionalização do IBGE. Ela vai dividir o nosso território brasileiro em 5 regiões. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, sendo que a visão principal desse tipo de regionalização aqui é em relação à sua economia e às paisagens naturais. Nós vamos falar um pouquinho de cada região dessa aqui na próxima aula. Preferi dividir essa aula em 2 para não ficar algo muito extenso, algo muito grande. Então eu vou dividir essa aula em 2. Essa parte dessa regionalização, de falar de pouquinho de cada uma dessa regionalização, eu vou falar na próxima aula. Beleza? Bom, estava me esquecendo aqui. Um outro motivo também para que eu possa estar dividindo o Brasil em regionalização, apesar de ser já o de dividir o território, em administrar ele, é você poder olhar cada região, cada lugar de forma diferente. Por exemplo, agora teve essa ajuda do governo nessa pandemia, o auxílio emergencial, né? Bom, eu consigo identificar o quê? Poxa, se eu sei que o Nordeste acaba apresentando os piores índices socioeconômicos, eu preciso concentrar a maior quantidade de ajuda financeira nessa região. Poxa, se eu sei que o Sudeste ela apresenta maior concentração de indústrias, eu preciso fazer alguma coisa para incentivar a industrialização nesse lugar, para ajudar as indústrias nesse lugar. Ou melhor, se eu sei que a região norte possui um grande vazio demográfico, eu preciso trazer essa galera para cá. Então, eu dividir o território em regiões acaba ajudando, acaba melhorando a forma de administrar, de organizar o lugar. Tranquilo? Bom, muito obrigado por você ter ficado aqui até o final comigo. Como eu falei, eu preferi dividir essa aula em 2 para não ficar muito grande, ficar muito extenso o conteúdo. Caso você tenha interesse, curta o canal, se esse assunto foi relevante para você. É interessante você também curtir o canal também, assinar o sininho para você não perder nenhuma aula, nenhum conteúdo. E eu agradeço muito pela sua presença, bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.